Minha gente, eu vou relembrar uma história para vocês que eu comentei aqui sobre a banalidade da morte. As pessoas hoje estão matando por absolutamente qualquer coisa. Vocês lembram de um caso que eu mostrei aqui que aconteceu em Itabaiana? De um homem que curtiu a foto de uma colega e era colega mesmo, tá? Era colega mesmo. E aí, o ex-companheiro dela, foi o ex-companheiro, não foi, meu diretor? Eu não me lembro se era ex, se era atual, eu não me lembro. Matou este homem por causa de uma curtida numa foto. Imagina só que absurdo. Aí hoje está acontecendo o júri popular deste caso lá em Itabaiana. Nós estamos em contato o tempo todo para saber como é que anda esse julgamento. E quem está por dentro é o repórter Vinícius Mecenas. Boa noite, Vinícius. Conta pra gente o que está acontecendo nesse júri, em que altura ele está. Boa noite. Mais uma vez, boa noite para você e para todos, Mariana. Exatamente, essa audiência começou agora à tarde, provavelmente deve se estender até as primeiras horas de amanhã. Mas antes de começar a falar em relação a essa audiência, vamos relembrar esse caso para as pessoas que estão do outro lado, já que não é um caso recente, aconteceu em abril desse ano, só para refrescar um pouquinho da memória dos nossos amigos e amigas de casa, né? Eu estou falando do caso da vítima, que foi identificada como Carlos Eduardo, esse jovem que tinha 23 anos de idade e foi vítima desse homicídio, né, essa tragédia que aconteceu aqui no interior do estado. A motivação, como você mesmo adiantou, foi simplesmente pelo fato de que ele curtiu a foto dessa mulher, que era uma mulher, uma amiga dele, né, colega de trabalho, onde eles já trabalharam juntos em um estabelecimento comercial. Então, um ex-companheiro dessa mulher que não aceitava o fim do relacionamento, simplesmente decidiu matar esse jovem porque ele curtiu a foto da então companheira. De acordo com informações que a gente obteve, esse rapaz, esse ex-companheiro, ele não aceitava, ficava em cima de muitas pessoas, né, que ficavam ali ao redor dessa ex-companheira, uma forma de perseguição mesmo contra ela. Então todo mundo que se aproximava, ele acabava fazendo alguma coisa para tentar de fato afastar. E foi dessa forma que ele conseguiu, né, afastar esse jovem, o Carlos Eduardo, que foi portanto essa vítima de homicídio. Bom, houve, inclusive, na semana passada, uma operação nos municípios aqui de Itabaiana e também de Ribeirópolis para que fosse cumprido um mandado de busca e apreensão. Nessa operação, 3 homens foram presos. Então, câmeras de segurança, inclusive, chegaram a flagrar o exato momento em que essa prática criminosa aconteceu aqui na região do Agreste de Sergipe. As câmeras de segurança que ficam na região externa desse estabelecimento, dessa farmácia, mostra o exato momento, nessa câmera, mostra o exato momento em que esse autor dos disparos entra na farmácia, de forma, claro, né, tapando o rosto através desse capacete, e é uma ação muito rápida. Nesse momento ele já estava armado. Esse jovem, ele estava trabalhando em uma farmácia, que é uma farmácia da família, que fica lá na região do povoado Mangueira. Esse homem foi alvejado, o autor dos disparos saiu rapidamente, o irmão da vítima, que estava lá nas mediações no local, foi rapidamente tentar socorrê-lo, mas infelizmente o Carlos Eduardo não resistiu e morreu. E aí a gente vai entender, né, essa dinâmica dessas 3 pessoas que já haviam sido presas posteriormente. Vamos começar em relação ao autor dos disparos. Ele foi identificado como Carlos Wagner, conhecido popularmente lá na região como Pistoleiro. Olha só o nome. A morte, ela foi encomendada por um homem chamado Gildemar Oliveira, que é o ex-companheiro que não aceitava o término com essa mulher. E a terceira pessoa foi identificada como Gilberto de Oliveira. Ele é um caseiro, né, da propriedade do Gildemar, ou seja, caseiro do mandante dessa tragédia, que também contou aí com a participação desse Gilberto. De acordo, inclusive, né, a gente está aí desde das primeiras horas, né, fazendo essa apuração em relação a essa audiência, né, de instrução que
está acontecendo hoje, a gente chegou a entrar em contato, inclusive, com o advogado da família da vítima, do Carlos Eduardo, entrou em contato com o Joseph Barreto, que no caso é o advogado de acusação, e ele falou justamente isso, afirmou nessa linha de pensamento que a gente já vinha trabalhando desde abril, dia 16 de abril, que foi quando aconteceu de fato, né, esse homicídio aqui no interior do estado. E ele disse justamente isso, que as pessoas que se aproximavam dessa mulher, ele tentava ali estar desviando a atenção e desviando, portanto, essa pessoa. Então, esse jovem era tido como, abre aspas, uma presa fácil, fecha aspas. Essa audiência de instrução está acontecendo hoje, é um momento de início, né, desse processo de investigação, um processo de debate inicialmente para apresentar todas essas provas e um adendo, né, 2 pessoas estão enquanto réus, né, isso porque o mandante, o Gildemar, ele morreu durante uma busca e apreensão que aconteceu na sua residência. Ele acabou, né, não lidando com aquela situação, revidou contra os policiais que estavam lá no momento, foi alvejado e acabou morrendo. Ou seja, as pessoas que estão participando dessa audiência são o caseiro, que apoiou toda essa ação criminosa, e também o executor. Bom, o detalhe de tudo isso é que antes mesmo desse homem morrer, ele teria perseguido algumas das testemunhas, intimidando de certa forma. É um caso bastante emblemático e que provavelmente não vai acabar durante essa noite. Então, provavelmente amanhã a gente vai voltar com todas as informações. Mariana. Vinícius, você não vai acreditar no que aconteceu. A nossa produtora Gabriele Frades acaba de nos informar que nesse exato momento o júri foi adiado. Esse júri foi adiado porque 2 pessoas filmaram, 2 pessoas que estavam lá dentro, 2 mulheres filmaram. Te agradeço, viu, Vinícius, pelas informações. E aí, o que aconteceu? Elas foram recolhidas, encaminhadas para a delegacia, sob a alegação de crime de desobediência. E aí foi mandado ali recolher os aparelhos celulares e vão encaminhar esses celulares para a perícia. Eu não sabia que não podia, né? Que isso seria um crime você filmar, já que o júri ali é de ordem pública. A não ser que tenha filmado o juiz. Aí eu acho que realmente não pode. Vamos entender melhor essa situação. Fato é, o julgamento foi adiado. 2 pessoas, 2 mulheres filmaram, o juiz suspendeu, estão sendo ouvidas na delegacia.